Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando sobre Sagrada Escritura, dentro da teologia fundamental, então lembrar que a revelação nos vem através da Sagrada Escritura, que está dentro da tradição, que está dentro da comunidade de fé. Então, esses três círculos concêntricos nunca podem sair da nossa cabeça conforme a gente for descrevendo o processo. Então, na página 17, critérios literários comuns, é legítimo aplicar ao estudo da Bíblia todos os recursos que valem para as ciências humanas para tentar conhecer com profundidade o pensamento expresso pelo autor. Por quê? Porque, como diz a Dei Verbo, na sua condescendência, Deus se utilizou de autores humanos e, por isso, eles são humanos escrevendo como seres humanos. Então, se a palavra de Deus está sob a palavra humana, nada mais apropriado do que pegar aquilo que a ciência humana, que usa para interpretar texto, que é usada para ver aquilo que é a verdade, para aplicar também aos textos sagrados. Estudo das características próprias da linguagem, então aí tem a análise gramatical, comparação com o contexto, etc. Por isso, é necessário aplicar primeiro a crítica textual para conseguir o texto original mais correto possível. Então, é esta a labuta que vem desde o século... Bom, primeiro desde o século XVI, com Erasmo de Roterdã e outros humanistas que queriam realmente o texto original. E depois, no século XIX, com a contestação sobre a Sagrada Escritura como uma realidade histórica e verdadeira, então se procurou o texto, ou vamos dizer, entre aspas, original, porque o original obviamente nós tem, mas aquilo que é o mais próximo do texto original. Por isso a crítica textual vai fazer isso. A crítica literária, que permite comparar os textos da Bíblia entre si com as literaturas profanas do Médio Oriente, da Mesopotâmia, Babilônica, etc. Então é preciso destacar que para descobrir a intenção do autor é preciso levar em conta, entre outras coisas, primeiro os gêneros literários. Quer dizer, esses vários gêneros que compõem a literatura. Então, eles são aplicados à Bíblia, tá? De modo que se possa verdadeiramente, como salmo, é uma poética, como crônicas, como esse gênero histórico, como o próprio evangelho, que é um gênero, cartas como de Paulo. Então, cada texto vai ser tratado como a sua forma. E se é dessa forma, a gente não pode transversar, quer dizer, pegar uma análise que se faz de um texto histórico, aplicar o mesmo tipo de análise que se faz para um texto poético ou vice-versa. Pois a verdade se apresenta e se enuncia de modo diverso, em obras de diversa índole histórica, em livros proféticos, poéticos e outros gêneros literários. Então, para compreender exatamente, como a Dei Verbum 12, o que o autor propõe em seus escritos, é preciso levar em conta o modo de pensar, de expressar-se, de narrar o que se usava no tempo do escritor e também as expressões mais se usavam na conversação ordinária. Então, esse mergulho na cultura, o Sitzenleben, quer dizer, esse lugar na história em que surgiu esse texto, é fundamental para a própria compreensão do texto. Por isso, novamente frisando, é impossível ter uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, tá? Nada vai mais contra a Sagrada Escritura do que uma leitura fundamentalista. Desse modo, aí a gente vai procurar aquilo. Então, não confundir
leitura fundamentalista com a procura do sentido literal. Então, muitas vezes se confunde esse tipo de coisa e não pode, né? Então, nós temos aí que ter uma distinção de uma coisa e da outra, tá? Por exemplo, encontramos que autores da Bíblia utilizam diversos procedimentos ao escrever, recursos da oratória, jogos de palavra, números simbólicos, diálogos, discursos, poesia e cânticos. E esses tipos de coisa, esses símbolos, esse jogo de palavras, eles estão presentes em vários outros tipos de texto, então eles se intercruzam. Então não existe um texto puro, um gênero puro. Então, claro, é um gênero poético como no Salmo, na Salmodia. Mas nada impede de ter esses jogos de palavras, outros recursos de oratória, números simbólicos, tudo dentro de um outro texto. Nada impede que em uma carta, por exemplo, como Filipenses 2, surja um hino litúrgico do tempo, como é o caso de Filipenses 2. Então, esse tipo de coisa nós temos que estar atentos para saber e para saber distinguir. Por isso que os comentários são interessantes para a gente poder interpretar da melhor forma possível. É evidente que o valor histórico depende do gênero literário que se utiliza. Assim, um livro histórico da Bíblia tem a mesma categoria que outro livro histórico da mesma época. Porém, um cântico, como o de Maria, irmã de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, tem uma consideração diferente. Através do canto, Maria expõe diretamente seus sentimentos de alegria, agradecimento por ter livrado da escravidão. Então é óbvio que aqui o sentimento fala muito mais alto do que a história. Mas, qual é a missão da teologia? Aí, ela vai buscar aquilo que é verdadeiramente palavra de Deus sob esse tipo de gênero literário. Então, os cantos, hinos, poesias refletem as emoções interiores de seus autores, que se podem fundar em fatos que foram vividos. Isto é fundamental, e se a gente puder guardar pelo resto da vida isso. Muitas vezes se vêem processos de questionar a historicidade de personagens. Moisés existiu, Abraão existiu, Isaac existiu. Qual o relacionamento entre eles? Realmente era um pai do outro ou não? Esses cantos, há mitos, como que é no caso lá Adão, Eva, Caim, Abel, papapá. Esses cantos refletem, mas é fundamental que se podem fundar em fatos que foram vividos. Então, mesmo se é um pequeno fato, é este o fato revelativo que vai se expressar de uma maneira mais histórica, nos livros históricos, como um relato histórico, e outros de uma maneira mais poética, mas o fato está lá embaixo, né? É como acontece hoje em dia com os mesmos gêneros literários. Um poeta expressa o que sente, e o que lhe leva a fazer poesia é algo que lhe comoveu, que viveu especialmente. Então, o que faz o poeta realizar a sua obra é um fato que ele vai ler sob a ótica poética, imersa em sentimentos vários, mas isso não desdiz do fato em si. A mesma coisa a Sagrada Escritura. Por isso, ao interpretar a Bíblia, é preciso ter em conta o gênero literário, da mesma maneira que sucede atualmente com os autores modernos. Se um poema exclama que tem o coração partido, se entende que está cheio de dor e não que realmente está partido. É o caso de Ezequiel 36, quer dizer, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. É uma poética para falar o que significa pedra, que é não estremecer-se, né? É algo totalmente insensível, e coração de carne, obviamente,
toda a sensibilidade humana. Então, aí a gente vai na interpretação daquilo que o autor quis dizer. Item C é a crítica histórica, examina o contexto da história profana, os livros históricos da Sagrada Escritura. Então, na Bíblia existem muitos dados históricos sobre pessoas, impérios, batalhas, costumes, etc., que se encontram em outros livros históricos da época. Este é um dos motivos que dá segurança sobre a verdade da Bíblia, pois o que narra comprova por outros documentos profanos do mesmo tempo. Então, na Bíblia aparece império assírio, persa, egípcio, romano, pessoas como Alexandre Magno, os Antíocos, os Ptolomeus, os lugares de Tarsis, as ilhas e etc., né? Então são outros nomes, tudo mais, mas aí está dentro de um contexto histórico, tá? E é dentro desse contexto histórico que Deus se revelou. Por isso que é importante a crítica histórica. Então algumas pessoas podem falar, ah, mas eu quero a palavra de Deus em si, não preciso saber. Mas é necessário o contexto histórico exatamente para termos a interpretação correta do que é a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. O item 2, então, no item 1 vimos os critérios literários comuns, que também é aplicável para qualquer outra obra, né? Então você vai ver qual é o gênero literário, você vai ver como a crítica textual, a crítica literária, a crítica histórica, o lugar em que foi escrito, os referenciais que estão lá e etc. Mas existem critérios próprios da Bíblia, porque se nós consideramos a Bíblia como contendo a palavra de Deus, então há critérios próprios. Por isso já vai dizer, ao ser a Bíblia um livro revelado, deverão utilizar-se para a sua correta interpretação não só critérios próprios de toda obra escrita humana, senão os critérios que derivam do fato capital da inspiração divina, como recorda o Concílio Vaticano II. A Escritura deve ser lida com o mesmo espírito que foi escrita. Portanto, então vem uma conclusão. Para descobrir o verdadeiro sentido do sagrado, é preciso levar em conta o conteúdo e a unidade da saga de toda a Escritura, a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé, né? Que é esse famoso relacionar-se. Aos exegetas toca aplicar essas normas em seu trabalho para ir penetrando e expondo o sentido da Sagrada Escritura, de modo que com dito estudo possa amadurecer o juízo da Igreja. Todo dito sobre a interpretação da Escritura fica submetido ao juízo definitivo da Igreja, então nada daquela interpretação individual, que recebeu de Deus o encargo e ofício de conservar e interpretar a palavra de Deus. Então, primeira regra é, nós devemos ter aquilo que foi o espírito no qual ela foi escrita. Então nós devemos buscar este espírito, tá? Para que aí possamos realizar verdadeiramente e buscar verdadeiramente aquilo que é a própria palavra de Deus. Como que se faz isso? Então, primeiro, a famosa exegese canônica. A unidade de toda a Sagrada Escritura. São textos de 1100 anos, né? Desde os primeiros textos ali que pode se vir da corte de Davi e Salomão, né? Porque obviamente tem que ter escriba para poder ter texto. Então, se é os anais dos reis que é utilizado para interpretar a intervenção de Deus na história, então esses anais foram feitos no tempo verdadeiramente dos reis, então há indícios de que vem de lá. Então, esses textos vão sendo formados, mas principalmente no pós-exílio e até o último apóstolo. Então, são 1100 anos. Então, como que a gente pode falar numa diversidade de tempo deste tamanho e diversidade de escritores em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, como a gente pode falar de unidade de toda a Sagrada Escritura? É aí que a gente vê como palavra de Deus.
né? Só que essa unidade não pode ser forçada, então tem que haver interpretação e exegese de cada texto em si, para ver qual é o sentido e fazer essa verdadeira unidade através também da analogia da fé, tá? Uh, Dentro da tradição viva de toda a igreja, porque aquela regrinha, Sagrada Escritura, dentro da tradição, dentro da comunidade de fé, tá? Então, nós estamos dentro de uma comunidade de fé e é dentro dessa comunidade de fé que se interpreta a Sagrada Escritura. Então, ela não é um texto autônomo, tá? Ela é um texto dentro de um contexto, dentro de um lugar, tá? Resumindo então esse critério, então a unidade da Sagrada Escritura, os livros da Bíblia, embora tenham sido, como nós acabamos de dizer, em torno de muitos séculos, continuam todo único. O fio condutor é a revelação de Deus. Então, Deus é o autor de toda a Sagrada Escritura. Não só de algumas partes, mas de todas as partes. Não só dos livros como um todo, mas de cada uma das suas expressões. Portanto, para captar os textos mais antigos, é necessário acudir a textos posteriores, que iluminam e explicam os mais primitivos. E aí a gente vai ver nessa unidade, e aí nós vamos verdadeiramente tendo a visão correta deles e buscando sempre a verdade. Tradição e magistério, então os livros da Bíblia nascem no interior do povo eleito de Deus, Israel Antigo, e da Igreja do Novo Testamento, tá? Então, como nós vimos lá no começo, depois da queda do templo, então sobra essas duas correntes, que é o judeu farisaico, judaísmo farisaico, e os nazarenos, que somos nós. Então, dessas duas correntes, então nós temos os critérios de interpretação, mas é dentro da comunidade, então, que se interpreta. E então é nesse contexto, nesse sentido, que é possível afirmar que existe uma tradição oral anterior aos textos escritos e também a mesma tradição oral que acompanha e segue esses livros escritos, como está na Mishnah, Torá oral e Torá escrita. Então, para nós, tradição e Sagrada Escritura. Portanto, e com critérios históricos, não é possível afirmar que quando os livros foram escritos anularam a tradição oral, ou não foram subsequentes a ela. Portanto, se deve levar em conta a tradição. Então, isso também dentro do judaísmo, como também dentro do cristianismo. Assim, afirmamos que existe uma tradição oral, junto com os livros escritos. Por exemplo, os judeus, depois da destruição de Jerusalém, têm recolhidas no Talmud os principais textos, doutrinas, aquilo que nós já vimos, tá? Os livros que são guias, ensinamentos, magistério, melhor interpretando sua fé. A igreja, pela tradição, decidirá ocasionalmente a interpretação de um texto escriturístico ou excluirá como falsa algumas interpretações que podem dar-se. Então, o julgamento último é da tradição que está, mas uma está implicada na outra, né? Uma está implicada na outra. Então, a gente tem que ter claro isso, né? Que no caso aí, tanto a Bíblia está dentro da tradição e ela vai ajudar a tradição a Sagrada Escritura a ser interpretada. E a Bíblia? Como dizia Karl Rahner, quer dizer, a Sagrada Escritura, no caso nosso como Novo Testamento, é o primeiro espelho da igreja, né? E nesse primeiro espelho, a igreja, quando tem a sua dúvida sobre si mesma, não só sobre uma coisa ou outra, mas sobre algo que ela queira
interpretar o que ela queira pensar sobre si mesma, sobre a sua própria vida. Então, o que, que a igreja faz? Ela volta-se a seu espelho, que é a Sagrada Escritura, e vê como eu estou, né? Como eu estou. Então, é importante a Bíblia nesse sentido, né? Porque ela vai se tornar esse processo em que vai ajudar a própria igreja a voltar à sua própria vocação. E isso é fundamental. E vamos falar a verdade, dentro da história, isso até próprio dentro da própria Bíblia, da própria igreja, precisou muitas e muitas vezes. Um exemplo claro é São Francisco de Assis, né? Então, quando vai pedir para viver o evangelho, a pobreza segundo o evangelho, apesar de ter os pobres de Leão na época, que eram um grupo meio herético, o Papa vai falar o quê? Como que eu posso falar que ele não pode viver o evangelho? Então, o que aconteceu com a igreja no tempo de Francisco de Assis? Ela volta à sua própria vocação, porque volta novamente a se ver no evangelho como igreja, como o Papa Francisco volta a dizer agora, igreja pobre, né? E o último, a analogia da fé, implica a harmonia e o acordo que existem entre as verdades reveladas, que não podem estar em contradição umas com as outras, e que formam um todo único. Então, esta sinfonia da verdade, ela é fundamental. Então, muitas vezes, até de forma jocosa, se fala das contradições da Sagrada Escritura. Segundo Kruzman, quer dizer, quando vai falar da Torá, por que os textos são justapostos e não se tirava essas contradições, entre aspas, que possam ter? Porque os autores que falavam em texto não se mexe, e o que vai fazer a composição para a busca da verdade é exatamente essa analogia de ver realmente aquilo que é o equilíbrio e buscar a verdade. Então, mesmo se há essas contradições, é dentro dos contextos que eu vou ver, e aí eu vou fazer erguer o que é a teologia dali e buscar qual é a verdade. Então, isto é fundamental. Por isso, a insistência em falar em que nós devemos buscar aquilo que é fundamental. E é nossa função, como na teologia, de buscar aquilo que é fundamental, aquilo que é o princípio. Então, nós vamos sempre fazer essas relações, não só para ficar fazendo relação em si, mas verdadeiramente para buscar a verdade, tá? Para buscar a verdade. Isso sim é fazer teologia, e a própria Sagrada Escritura nos ensina a fazer isto, tá? A buscar essa verdade e a trabalhá-la em nossa vida, tá? Porque se não se tornar vida, vira somente uma festa sofista, e não é este o objetivo. Por isso, Deus não pode se contradizer. Então, se há problema, o problema vai estar sempre em nós. A analogia da fé influiu negativamente na exegese bíblica, porque leva a rechaçar toda interpretação que esteja contra as demais verdades reveladas. Então, aí, aquele medo, né, de que a exegese vai tirar a minha fé. Então, tem que ter muita paciência e ver o que Deus está falando com tudo isso. E positivamente, porque ajuda a interpretar corretamente o sentido dos textos, orienta a investigação, dá na direção adequada e põe e releve matizes que
de outras formas se perderiam mais facilmente. E, para falar a verdade, é isso que eu estou tentando aqui dizer, é essa medida da fé, é essa analogia da fé que vai me fazer ensinar a fazer teologia. Porque na medida em que eu vejo o que é amar, vejo dentro do texto de como nós já falamos, dentro de textos paulinos, vejo dentro do Antigo Testamento. E aí eu vou fazendo um processo de uma teologia positiva de amor dentro desses textos, depois do amor dentro da Sagrada Escritura. Feita essa teologia positiva, aí eu vou trabalhar uma teologia especulativa. E aí eu vou trazer realmente o que é amar, né? Então, o Papa Bento, na Deus Caritas Est, ele faz exatamente isso. O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, é um capítulo inteiro sobre 1 Coríntios 13. Ele faz isso da mesma maneira. Então, se a gente às vezes tem alguma dúvida sobre o que é essa analogia da fé, tomemos esses dois exemplos, mas pega tanto Deus Caritas Est como a Amoris Laetitia, mas não fica no texto em si. Veja como é trabalhado, como o trabalho teológico é feito. Aí vocês vão entender o que é essa verdadeira analogia da fé, tá? Então, é um todo a Sagrada Escritura, não há esse tipo de contradição, mas nós, pelo nosso trabalho, temos que buscar qual é esta verdade, sem forçar os textos, né? Que é isso negativamente que foi dito aqui. Sentidos da Sagrada Escritura. Então, o sentido da Sagrada Escritura é o conceito ou verdade que está expresso por meio de palavras do agiógrafo ou escritor sagrado. Se distingue num duplo aí. Primeiro, literal, é aquele que é expresso imediatamente pelas palavras do agiógrafo. Então, é o que se quer dizer. Então, não só a palavra em si, sujeito, predicado, análise sintática, etc., mas o que realmente o autor quis dizer. E o segundo, que é o típico ou real, é o que se expressa imediatamente por meio de uma realidade que, por sua vez, expressa a outra. Por exemplo, Jonas é figura de Cristo. Serpente de bronze é Jesus crucificado. Então, tipo e antítipo, né? Como se diz, que o antítipo é o cumprimento do tipo, né? Mas existe também uma forma de ver isso, sentido literal, por exemplo, de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá dar à luz um filho. No hebraico é jovem, no grego é partenos, que é virgem, e isso daí Mateus vai pegar isso para falar, eis que uma virgem. Existia a interpretação profética para aquele templo, o filho de Acás, como um sinal de que Deus está cuidando do seu povo, etc. Só que é palavra de Deus, então ela não se fecha em si mesma. Então, por isso que Mateus vai poder pegar este texto de Isaías 7,14 e falar, o cumprimento dele é maior do que o profeta Isaías falar para Acás, por exemplo, tá? Dentro da guerra sírio-efraimita. Quer dizer, é maior o contexto, né? Então, por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, tem o sentido literal e depois tem esse outro sentido típico ou um cumprimento que pode ser maior do que o texto em si, né? As figuras ou tipos de Jesus Cristo do Antigo Testamento são cenas ou circunstâncias de pessoas e situações de maneira parecida que viveu Jesus Cristo. Então, Jonas, figura de Jesus Cristo. Pela seguinte cena de sua vida. Jonas era profeta de Israel, Deus lhe mandou para ir pregar a conversão de Nínive, capital do Império Sírio. O desobedeceu, escapou um barco para Tarsis, uma tempestade fez o naufrágio, marinheiros e outros embarcados pensam que Deus castiga a culpa. Jonas reconhece e que está escapando da obediência de Deus. Para salvar, se joga no mar. 3 dias aí o peixe engole, 3 dias depois cai nas praias do Mediterrâneo, vai para Nínive e consegue a conversão.
Quando séculos depois, judeus pedem a Jesus um sinal de sua divindade, ele responde: sinal é símbolo, né? Que daria o sinal de Jonas. Aqui, ele esteve 3 dias no ventre do peixe. O filho do homem, o Messias, estará 3 dias enterrado e ao final ressuscitará, como queremos realmente suceder. O que é o mar? O peixe. Então, o estômago do peixe é túmulo, que está dentro do mar, que é o símbolo do caos, que é outro túmulo. O 3 na Bíblia, sempre vida, né? Então, volta a viver. Jonas volta a viver. E aí, para cumprir a sua missão, porque viver é realmente realizar aquilo que é o desígnio de Deus para nós. E no caso do Filho do Homem, do Messias, ele vai para o ventre da terra e aí volta ressuscitado, com vida plena. Então, são dois paralelos que aí se unem não diretamente, mas se unem pelo que significam. E assim a gente interpreta a Sagrada Escritura. Tá? No caso da serpente de bronze, então os israelitas tiveram 40 anos vividos no deserto Sinai, depois escapar do Egito. Nos conta o Êxodo, que segundo o livro da Bíblia, que serpentes venenosas atacaram, porque eles murmuraram contra Moisés e murmurar contra o próprio Deus. E aí pedem para se livrar das serpentes. Moisés manda então fundir uma serpente de bronze e colocá-la no lugar alto. Todo judeu que fosse picado por essa serpente, ao olhar para a serpente de bronze, se livraria da morte. Também Jesus morre na cruz no alto do Monte Calvário, e precisamente a morte de Jesus na cruz é o que nos salva da morte do pecado. Novamente, se interpreta a serpente de bronze em si, qual é o significado dela. Lembrar que a serpente era maldita, representava os ídolos, e Deus humilha aquele povo, fazendo obedecer, olhando aquele ídolo e tendo que ver naquele ídolo a obediência de Deus. Conforme está no Deuteronômio, Jesus é um maldito, porque é erguido na cruz. E agora, ao contemplar o maldito na cruz, nós temos vida e vida em abundância, porque ele é levantado e atrai todos a si. El cuso, né? Então, ele atrai todos a si, tá? Pelo seu levantar. E esse levantar é cruz e ressurreição, porque aí é a interpretação dada para Nicodemos em João 3, tá? Então, da mesma forma, assim começa o discurso que Moisés levantou a serpente, assim o filho vai ser levantado. Então, se interpreta lá, se vê o significado e aí se aplica o significado ao outro sinal, que é a cruz, tá? Nunca diretamente, sempre através da interpretação dos sinais. E aí a gente pode ver o que é essa analogia da fé. Isso também se torna analogia da fé, porque você não vai no fato em si, você interpreta e vê qual é o significado daquele, e aí podemos falar sinal ou símbolo, né? Símbolo. Cordeiro Pascal, figura de Cristo imolado. Então, a grande festa judaica é a Páscoa, 14 de Nisan, Êxodo 12, né? Deus mandou que nessa noite as famílias judias comessem um cordeiro assado, com pães sem fermentos, preparado à saída do Egito. Com o sangue do cordeiro deveriam molhar os batentes de suas portas, como o anjo do Senhor passaria, a morte, né? E aí a morte dos primogênitos. Como os judeus tiveram suas portas marcadas com o sangue do cordeiro, então o anjo passaria longe, não faria mal. O faraó, diante do desastre, deixa eles serem livres. Então, aí hoje também os judeus celebram a Pessa, né? Também Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, assim como ele chama isso o Cordeiro de Deus, João 1,29. Cordeiro Pascal, porque morreu para livrar da escravidão do pecado, como eles se livram da escravidão de lá.
A escravidão de lá também ligada à idolatria, como aqui também, tá? Como vai dizer São João Crisóstomo, o que é o sangue na porta? É o sangue na porta nossa, que é a nossa boca, que é a Eucaristia. Então, olha como a sinfonia vai sendo composta. Morreu nos dias da Páscoa judaica, celebrou sua última ceia com o Cordeiro Pascal, que é onde institui a Eucaristia, e aí vem pão ázimo, que é o pão dos pobres, que é o pão da pressa, que é o pão que vai sustentar, depois aí a representação do maná, que vai representar a saída, é o pão da liberdade, e por isso liberdade é o pão da vida, né? É o pão da vida, certo? Como foi na Páscoa, quando Jesus redimiu os pecados da humanidade, também para os cristãos e qualquer igreja ou confissão, a Páscoa é a festa mais importante, como era para os judeus. Essas figuras do Antigo Testamento são muito significativas, existem muitas outras, né? Através delas, primeiro os judeus e depois os cristãos formaram ideias muito exatas do Messias, né? Nós católicos cremos na inspiração e verdade da Sagrada Escritura, tal como nos ensina o Concílio. A revelação que a Sagrada Escritura contém. Então já começa assim. E oferece, foi posta por escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Inspiração é algo que, claro, está na Sagrada Escritura, como na carta de Pedro, porém, quem determina isso, quem determinou, foi a comunidade de fé, foi a igreja. Então, inspiração, mais do que um caráter bíblico, é um caráter dogmático, né? A Santa Mãe Igreja, fiel à fé dos apóstolos, reconhece que todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, são sagrados e canônicos. Então, o que quer dizer canônico? Eles são reconhecidos com certeza que neles contém a palavra de Deus. Enquanto escritos por inspiração do Espírito Santo, que tem Deus como seu autor, e como tais foram confiados à igreja. Então, a igreja não se dá para separar a igreja da Sagrada Escritura, nem a Sagrada Escritura da igreja, né? É interessante que no todo debate da Bíblia como regra de fé, a Bíblia como a única regra de fé que os protestantes trazem, é muito interessante que, quando vai se falar de verdade, né, na Sagrada Escritura, vai se dizer da própria igreja, em primeiro lugar. E aí sim, a Sagrada Escritura é usada para confortar, para buscar a palavra de Deus, tudo mais. Mas, em primeiro lugar, é a igreja como coluna e sustentáculo da verdade, né? Aí sim a gente, como 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E o que é a igreja do Deus vivo? Coluna e baluarte. Baluarte é sustentáculo da verdade. Então, a igreja é a coluna da verdade, né? Então, não tem como pensar a interpretação da Sagrada Escritura e a própria busca da palavra de Deus nela fora da igreja. Então não tem como isso. Na composição dos livros sagrados, Deus se valeu de homens escolhidos que usavam de todas as suas faculdades e talentos, não deixava de ser humano. Desse modo, agindo Deus neles e por eles, como verdadeiros autores, puseram por escrito tudo e só o que Deus queria. Tá? É interessante isso, para que fique claro qual é
a palavra de Deus. Não é só e não é só tudo. É tudo e só. Por que esse só tá aí? Porque para não falar que tem fora, né? Então, esse só, tudo e só o que Deus queria. E apesar de usar palavras humanas, lá está a palavra de Deus. Como tudo que afirmaram os geógrafos ou os autores inspirados ou afirmam o Espírito Santo, segue-se que os livros sagrados ensinam solidamente, fielmente e sem erro a verdade que Deus quis consignar em ditos livros para a nossa salvação. Se há problema, como pegar Cam como filho de Noé para falar que é autorizada a escravidão, porque Jafé vai escravizar Cam, então aí é problemático isso, né? Então são interpretações, o que não foi na história foram interpretações errôneas de Sagrada Escritura para justificar coisas erradas, como pegar o dominar, que é uma consequência do pecado, e falar que o marido tem direito a dominar a sua esposa. É a mesma coisa falar que ele tem direito a pecar, quer dizer, é algo absurdo, né? É algo absurdo isso. Como vai dizer Carl Armstrong, quer dizer, dentro de toda a tradição judaica, cristã, sempre é o amor o fiel da balança para interpretar a Sagrada Escritura. E é assim que foi feito dentro da sinagoga e é assim que é feito dentro da igreja. Claro que tem vozes distoantes, mas sempre quando há o Espírito Santo, que é ele que nos ajuda a interpretar, vai trazer novamente ao seu prisma, ao fiel da balança, ao equilíbrio, a interpretação que foi errônea e que agora tem que ser certa da Sagrada Escritura. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que, isso aí está na Bíblia, para que o homem de Deus esteja em forma, equipado para toda obra boa. Então a Sagrada Escritura vai formando pela sua palavra o nosso interior, tá? Deixando de lado os ataques de Celso no século II, Porfírio no século VI, foi na época moderna que mais se duvidou da veracidade da Sagrada Escritura, que é o século XIX, principalmente, em que um cientificismo subiu à cabeça do ser humano e achava que tudo que não fosse empírico e comprovado era irreal. Ora, essas dificuldades desaparecem, página 22, quando se adota uma atitude correta na leitura da interpretação da Bíblia. Nela é preciso distinguir, por um lado, o conteúdo revelado e, por outro, a expressão do mesmo que se revela em categorias culturais determinadas, que forçosamente são imperfeitas e adaptadas às expressões culturais da época antiga. Então a gente tem que saber discernir esse tipo de coisa e ir lá para aquilo que é o essencial. Uma coleção de crônicas históricas escritas segundo os gostos e métodos dos historiadores do século XIX. Tá? A Bíblia tampouco é uma enciclopédia científica, também não é um livro de história. A Bíblia narra acontecimentos naturais e históricos, segundo a mentalidade da época em que foi escrita, sem pretender fazer ciência. Por quê? Pega-se isso, acontecimentos naturais e históricos, com uma intenção. E essa intenção, como nós dissemos na última aula, é uma intenção de fé. E os fatos históricos, apesar de sua distância afirmada anteriormente, são em sua imensa maioria comprováveis pelos métodos da história científica, né? Então aí se comprova. Mas não é o objetivo da Bíblia isso. A transmissão textual dos textos da Sagrada Escritura, desde que foram escritos até hoje, é mais fiel do que qualquer outro livro que nos tenha chegado na Antiguidade. E as razões são fáceis de compreender. Esses livros foram considerados sagrados por muitos homens, judeus e cristãos, e por isso há a graça de conservar. Como na semana passada se encontrou um outro manuscrito no norte de Israel,
aí 2000 anos, escrito em grego, etc. Né? E aí vai dar o exemplo de Qumran, que é século II, e que foi achado em 1947, né? Então, tá lá muita coisa perfeita. Por quê? Porque Deus assim o permitiu. Depois desse carnaval todo que fizeram no século XIX, falando que a Bíblia foi escrita pela própria igreja ou pelo próprio judaísmo para iludir as pessoas, de repente vem algo como por milagre, poderemos falar assim, que mostra que a Sagrada Escritura, como o livro de Isaías, nos seus 7 metros, como está no Museu do Livro em Jerusalém, ele está ali quase como o escrito hoje. Então a gente poderia ir ver como a mão de Deus permaneceu conduzindo esses textos até hoje. Dentre esses manuscritos mais aí notáveis, o Códice do Vaticano, o Sinaítico e o Alexandrino. Inclusive o Sinaítico, para quem quiser ver, tem o site dele inteirinho fotocopiado, com a transliteração das palavras em grego e etc, para a gente saber o que está escrito lá. Então hoje está tendo até esse tipo de acesso. Tá? Ademais das citações bíblicas na liturgia, nos outros escritos dos primeiros cristãos, é possível seguir o curso de transmissão textual até os séculos II. E os papiros mais antigos, como o texto do Novo Testamento, procedem do segundo e terceiro. Entre os mais notáveis encontramos o papiro contendo o versículo de João 18:31, 33, escrito antes do ano 150. Papyrus Bodmer II contém quase íntegros 14 primeiros capítulos de São João. Isso foi escrito pelo ano 200. Então, desconcerta o grande número de variantes que afetam a metade das palavras do Novo Testamento, porque é natural que se tenha produzido numerosos equívocos, porque era transcrito por escrito, por manuscritos. Então é óbvio que nessa transcrição manuscrita acontecesse erros. Mas a quantidade que se tem para comparar, por isso, aquilo que é da Sociedade Bíblica dos Estados Unidos, aquilo que é a versão Nestle Aland, em que eles pegam vários e vai se ver aquilo que realmente é o verdadeiro, e aí se toma e se faz um texto assim. Então o texto grego que temos na mão, a Stuttgartensia, que é a Bíblia hebraica que temos na mão, é realmente o que se tem de mais próximo ao original, né? A crítica textual, ao fixar o texto original, demonstrou que só um pequeno número de variantes tem certa importância. A maioria são erros de ortografia, mudança de pronome, erros de escrita, etc. E quem quiser ter acesso hoje, então, tanto na Stuttgartense como na Nestle Aland, tá lá no rodapé de onde foi pego, quais os textos que foram pegos e aonde estão as variantes. A Bíblia de Jerusalém traz isso de forma primorosa, se alguém tem alguma dúvida, tá? Tanto no Antigo como no Novo Testamentos, um grande conjunto de personagens que a história tem perfeitamente datados. Também os detalhes de que costumes, povos vizinhos são claramente históricos, né? Então é interessante nós vermos as instituições, tá? Então tem um livro, por exemplo, do Padre Devaux, por exemplo, que é as instituições do Israel Antigo, né? Que é muito interessante. A teologia do Antigo Testamento de von Hart, por exemplo, que também vai trazer muito disso. Então, são estudiosos que foram ver como que era o casamento na época.
E aí você compara tanto aquilo que é paralelo quanto aquilo que está na Sagrada Escritura e vai ver como isto realmente tem uma riqueza muito grande e realmente fala aquilo que era a própria cultura da época, né? Fora do contexto da Sagrada Escritura, então tem o Talmud judeu, tem Flávio Josefo, Filo de Alexandria, que falam de Jesus como um personagem totalmente histórico, e desde Tácito se cita no mundo romano a figura de Jesus. Concluindo, a veracidade histórica dos livros da Bíblia é inquestionável e, segundo os métodos científicos históricos, é igualmente, se não superior aos livros profanos. Tá? Isso é algo que nós temos sempre que ter à frente para que a gente não caia em certas armadilhas, tá? Porque a essa contestação que começou no século XIX, ela ainda permanece. Então há pessoas que verdadeiramente ainda contestam a Sagrada Escritura e elas não aceitam mais e dizendo que é uma história da carochinha. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão, sem esse tipo de conhecimento, a gente pode cair nisto, né? A gente pode cair nisso e aí fica muito prejudicado a nossa própria visão, tá? Nossa própria visão. Então, lembrar que enquanto nós temos muitos manuscritos da época, você pega Homero, por exemplo, que é a base da língua grega, são 4, né? Enquanto nós são muitos, muitos. Então precisa ter muito critério quando vai se pensar algo assim, tá? Muito mais então do que o profano. No que diz respeito à tradição, essa entrega, que é o tradere, a transmissão vívica da doutrina, instituições, uso comum. A tradição entendida como transmissão dos usos, né? Mas vamos parar por aqui, né? Então aí no final da página 23, aí a partir então da próxima aula a gente começa a falar então sobre tradição. Então aqui encerra sobre Sagrada Escritura. Então a partir daqui começa a falar de tradição e aí a gente encerra depois o capítulo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.